Capítulo 7, a personalidade. Portanto, com este capítulo, o que pretendemos fazer aqui é, no fundo, entendermos que nós temos uma percepção de nós próprios. Portanto, a personalidade é composta por percepção daquilo que nós percebemos de nós próprios, mais os significados que associamos às experiências do passado. Significa que, se eu tenho uma percepção de mim própria que baixa autoestima, vamos dizer assim, eu sinto-me que sou uma pessoa que não tem muita autoestima, uma pessoa que se sente um tanto ou quanto insegura. Essa percepção que eu ganhei de mim própria vai formar a personalidade associando às experiências que eu tive do passado. Ou seja, se eu já no passado já tive experiências no qual eu me senti menos do que aquilo que eu sou, por algum motivo achei que aquela pessoa era mais popular, mais conversadora, há pessoas que são muito mais extrovertidas, eu sinto-me mais tímida, mais resguardada. O que acontece é que eu formo uma personalidade com base nisso, ou seja, é aquilo que eu vejo de mim, ou seja, as qualidades ou as características que eu vejo de mim, às vezes os defeitos, mais as experiências que eu tive do passado. Portanto, personalidade é uma coisa muito particular de cada pessoa, porque ainda que nós possamos viver a mesma experiência, cada pessoa absorve aquela experiência de maneira diferente com base nas suas experiências passadas. A sua história pessoal do passado pode determinar, em última instância, como é que ela se vai formar como personalidade e a percepção que ela teve de si própria quando passou por aquela experiência. Como eu dou aqui o exemplo de dois irmãos, por exemplo, foram criados na pobreza, enquanto um se torna realmente pobre e sente que não é capaz de mais e a minha vida foi sempre assim, fui sempre pobre, a vida foi sempre difícil e aí torna-se, por exemplo, um catador de lixo. O outro pode até viver da caridade, o outro, pelo contrário, até pode dizer, não, eu tive uma vida difícil, mas eu quero ser bem sucedido, eu sei que eu sou capaz, eu tenho capacidade para isso. E então pode até avançar nos estudos ou trabalhar arduamente para ter o seu próprio negócio e ter uma vida próspera. Portanto, o que é que se quer dizer com isto? Que não são as condições ambientais que nos definem. Em termos de sociologia ou psicologia, até a psicologia até agora ainda defende isto, só que eu não concordo muito, que é o ser humano é aquilo que é resultado, é produto do ambiente em que vive. Eu não posso concordar plenamente que o ambiente externo influencia fortemente quem nos tornamos, isso é verdade. Agora, não define na totalidade, porque isso depois ia ser contraproducente com aquelas pessoas que. Então, mas. E não é contraproducente. Ia ser. Ia em oposição àquelas pessoas, por exemplo, não têm nada, no entanto, conseguiram angariar altas fortunas. Então, qual é a diferença entre duas pessoas nascem pobres e uma torna-se rica e outra torna-se pobre? Ou então ou dois filhos que foram criados num ambiente violento e um deles torna-se altamente amoroso para os filhos e o outro torna-se altamente violento, não é? Ou seja, isto não é uma fórmula absoluta, não é porque a pessoa nasceu num ambiente desfavorecido que ela vai viver de forma desfavorecida no futuro. É algo relativo. Então, este capítulo também serve para a pessoa começar a perceber que as coisas podem dar mal, como também podem dar para bem. Isto depende mais, se calhar, de nós do que propriamente do ambiente em que vivemos. Faz sentido isto? Sim, sim. Muito mesmo. Pronto. Tem muita coisa assim. A realidade pessoal resulta da nossa experiência filtrada pela nossa personalidade. Portanto, a realidade como nós a vemos agora é filtrada, a experiência que nós vivemos agora acaba por ser filtrada pela forma como nós criamos este boneco, que é a nossa personalidade, esta persona. Eu não, por acaso não escrevi neste capítulo o que é personalidade, mas e acho que já falei isto com Mercedes, que é personalidade em latim significa persona, significa máscara. Na antiga Grécia usava-se muito a palavra persona porque o que eles faziam eram personagens teatrais. Portanto, em última instância, a personalidade
que nós criamos é uma máscara. É aquilo que nós expomos para fora de forma a que conseguimos viver com os outros. Nós não vamos dizer aos outros tudo aquilo que nos passa pela cabeça, senão neste mundo eu não sei se nós conseguimos viver em sociedade, porque há coisas que simplesmente não dizemos, não é? Nem faz sentido dizer. Não vamos ser rudes para as pessoas, mesmo que naquele momento tenhamos vontade de ser. Claro que não. Não vamos ser indelicados, não vamos estar a dizer a primeira coisa que vem à cabeça. Se bem que as crianças, quando fazem isso, pronto, em certo modo elas não têm esses filtros e acaba de ser um tanto ou quanto engraçado, porque depois nós criamos esses filtros com base na nossa educação, não é? Os nossos pais vão dizer, não deve dizer isso é feio, e aí vamos criando montes e montes de camadas em cima de nós, criando um boneco que é para podermos adaptarmos à sociedade. Mas, Por isso é que se diz que as crianças que falam sempre verdade, não é? sim. Só mãe, porque é que aquela senhora é tão. Porque é que aquela senhora é tão feia ou é tão gorda? E eu digo assim, meu Deus, aquela sinceridade é brutal. Mas quando também para elogiar, eles também elogiam-se. Ai, aquela menina é tão simpática, é tão bonita, não sei o quê. Pronto, aí nós percebemos que eles têm. Eles falam sempre verdade. Sim, eles falam sempre a verdade. Eu lembro-me quando era pequenina, pelo menos a minha mãe contava-me que quando eu conheci uma senhora que tinha a pele muito enrugada, eu perguntava: olha, mãe, porquê é que não passas a ferro na cara da Dona Rosa? E ela depois ria-se, porque quer dizer, parece horrível estar a dizer que, olha, passar ferro na cara de uma pessoa, quer dizer, logicamente isso é horrível, isso era maltratar a pessoa. E ela, como mãe, podia ter assumido, podia-me ter dado uma palmada e ter dito, oh, isso não se diz, ou que ideia estúpida. No entanto, como ela percebeu que aquilo disse pela inocência, ela riu-se. Pronto, não deves dizer isso à Dona Rosa, mas não se deve fazer isso. Já viste se ela ficasse com a cara toda queimada? Pronto, aí está. As crianças não levam raciocínio até esse ponto. Elas imaginam as coisas para resolver naquela situação, mas elas não têm um raciocínio complexo como os adultos para chegar lá e dizer não, isso não faz sentido. Pois, com certeza. Porque a Sheila queria ver a senhora bonita. Exatamente, queria ver a senhora com a pele lisa. Portanto, era bem intencionado. Era bem intencionado. Com certeza. Isto é perspectiva para perspectiva, não é? E é engraçado porque aqui eu que digo, de acordo com as perspectivas, isto podia assumir determinados resultados que tanto podia dar para o bem como podia dar para o mal. Por exemplo, a minha mãe tinha um exemplo de uma colega, acho que não sei se era colega de trabalho, acho que sim, que tinha um filho que resolveu trepar a árvore para apanhar uma rosa. Não é trepar para apanhar uma rosa, não era uma rosa, mas era outra flor qualquer. E trepou e pronto, sujou as calças e ficou todo magoado, mas era para apanhar a flor para a mãe. E depois, quando ele trouxe a flor para a mãe, ele disse: Olha, mãe, trouxe uma flor para ti. E a primeira coisa que a mulher foi fazer foi dar um estalo ao filho. E deu-lhe um estalo porque ele disse: Estás a ver, agora ficaste todo sujo e todo porco, agora vou ter que lavar e não sei o que, não sei o que mais. Pronto, o que é que aconteceu? Ela, com a personalidade dela, mas as experiências dela, ela podia ter assumido duas perspectivas. Uma, o meu filho deu-se ao trabalho de subir uma árvore para me dar uma flor e foi muito simpático e ter aceito aquilo como bem. Ou dois, que foi o que aconteceu, ela assumiu que aquilo era uma atitude má, ridícula, não fazia sentido nenhum e bateu no filho por ter subido a árvore e ter sujado e pronto, estragado as calças. Isto para nós percebermos que a realidade nem sempre é igual para todos, ou seja, podia ser duas, três mães a passarem pela mesma experiência em que os filhos sobem às árvores e trazem a flor, e umas iam reagir bem, outras iam reagir mal, outras podiam ter uma reação de surpresa e nem sabiam o que é que haviam de fazer. Portanto, isto tudo para dizer que, mais uma vez, não há realidades absolutas, não há respostas absolutas para a experiência em si que nós estamos a viver. É de acordo com as nossas crenças, de acordo com as nossas experiências passadas e o significado que nós atribuímos para aquilo. Faz sentido? Faz sentido. Mas se calhar a senhora, naquela altura, a gente também não sabe
a vivência da pessoa, não é? Exatamente, Quando exatamente, vê, exatamente. também não sabe como é que seria também a vida da senhora para ela até proceder dessa maneira, não é? Sim, sim. Portanto, aqui quando nós estamos a falar da personalidade, vemos isto o objetivo aqui é assumir uma perspectiva mais neutra. Não estamos a querer aqui dizer que ser uma pessoa que é mais violenta ou mais amorosa é certo ou errado, ser pobre ou ser rico é certo ou errado, cada um tem aquilo que merece, vamos dizer assim, porque cada um responde ao meio exterior com base na sua percepção, na percepção que tem de si próprio, mais a associação de experiências por que passou. Ou seja, nós temos uma autoimagem de nós próprios e é isso que nos faz criar esta personalidade. Se eu sou uma pessoa que considero-me extrovertida, se calhar vou a muitas festas. Então assumo uma postura muito festeira. Se uma pessoa mais introvertida, então assumo uma personalidade mais tímida, mais recatada. Então, e aí numa posição de festa, se calhar não vou ser tão festeira, vou ser a pessoa que vai estar mais encostada ali no canto da festa. Pronto, isto tudo para nós entendermos que podemos assumir diferentes personalidades perante diferentes experiências, mas que em última instância isto é um construto feito por nós próprios, não é? Um, e que a personalidade também é composta por uma combinação de gostos, opiniões, crenças, ou seja, ao longo da vida vamos aprendendo. Gosto de café, não gosto de café, gosto de ovo, não gosto de ovo, gosto de sair, não gosto de sair, gosto de sapatos, não, prefiro ténis, gosto de conduzir, não, prefiro autocarro. Opiniões também, crenças, isto também já tinha falado disso, e juízos que nós atribuímos, isto é certo, é errado, acho isto bem, acho isto mal, prioridades na nossa vida. Portanto, isto tudo resulta de todo um construto, de toda uma experiência que nós vivemos ao longo da vida. E isto é que nos faz criar este boneco, esta personalidade. E temos de ter em conta que nós não somos perfeitos, portanto, todos nós cometemos erros. E efetivamente, quem diz que nunca cometeu erros, na verdade, quer dizer, provavelmente nunca terá experimentado nada, ou se experimentou muita coisa, dentro da sua cabeça poderá achar que é perfeccionista, que é um perfeito, não sei. Mas fica aqui este pensamento. Como costuma dizer, é porque nunca viveu. Sim, sim. Pronto. E estas percepções de. É o que costuma dizer quando a pessoa é assim, a pessoa não viveu. Sim. Porque a vida faz parte disto tudo, a vida, não é? Sim, sim. Portanto, estas percepções que nós temos de nós próprios também são todas construídas com base naquilo que vemos, ouvimos e sentimos. Usamos praticamente os 5 sentidos para interagir com o mundo exterior e com base naquilo que nós absorvemos do mundo exterior, criamos estas percepções internas. Portanto, tudo o que captamos do meio exterior influencia fortemente a formação da nossa personalidade. Portanto, a personalidade existe porque nós estamos em sociedade. Se eu estivesse numa ilha completamente isolada em que tivesse vivido toda a minha vida lá sem entender o que era o que é a sociedade, provavelmente este construto de personalidade não ia existir. Porquê? Porque a personalidade, no fundo, é uma forma de nós filtrarmos aquilo que não queremos que os outros vejam em nós e, por outro lado, aquilo que nós queremos que os outros vejam em nós. A personalidade, em última instância, é algo que nós criamos que não é a nossa verdadeira essência, é só a máscara com que nós expomos para fora. Como eu disse, se estivéssemos numa ilha isolada, não havia necessidade de criar esse boneco ou essa personalidade, porque não teríamos ninguém a dizer não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, isto é certo, isto é errado, não haveria o conceito de certo ou errado, isto é bem ou é mau, não haveria essa necessidade. Eu não sei se é nos filmes do Tarzan que isso acontece, em que pronto, teria sido um rapaz que foi cresceu na selva e foi educado por gorilas. Quando ele veio para a sociedade havia muitas coisas que ele não compreendia, porque é que acontecia na sociedade, porque é que as pessoas mentem, porque é que as pessoas roubam, porque é que as pessoas dissimulam, porque é que as pessoas omitem verdades. E para ele nunca fez sentido, porquê? Porque ele não foi criado em sociedade, e como não foi criado em sociedade, ele não tinha filtros, ele era como uma criança, ou seja, dizia tudo aquilo que pensava, fazia tudo aquilo que
que lhe vinha à mente e não se julgava, ou seja, se ele tinha um comportamento um bocadinho mais animalesco, por ter sido criado por gorilas, para ele era uma coisa natural, enquanto que visto perante a sociedade aquele era um comportamento desajustado. E então é importante também entender que a personalidade é criada como mecanismo de nos defendermos e de nos protegermos também daquilo que os outros possam pensar de nós, porque vivendo em sociedade nós somos seres sociais, temos que estar naquele meio social e muitas vezes criamos estes mecanismos para nos defendermos ou sermos aceitos pela sociedade. Costuma-se dizer que um dos maiores medos que o ser humano também pode ter é o medo da rejeição, o medo de não ser aceito por aquilo que ele é. E é por isso que muitas vezes nós acabamos por não expressar aquilo que verdadeiramente sentimos, porque temos medo do que é que vem do outro lado. Como é que o outro vai pensar? O que é que ele vai sentir? Eu não costumo agir desta maneira. Então, e se eu agir de maneira diferente? O que é que os outros vão, o que é que os outros vão considerar? O que é que eles vão pensar de mim? Não é? É verdade. É um desafio. É um desafio viver em sociedade porque é muito raro, eu não conheço ninguém, mas pode haver neste mundo quem fale 100% a sua verdade e quem esteja constantemente a ser totalmente honesto consigo próprio e dizer tudo aquilo que pensa à frente das pessoas. E mesmo assim eu diria que se existem pessoas assim, a vida para elas não deve ser nada fácil, porque todos nós fomos educados inconscientemente, pá. Isto já vem de gerações atrás de gerações para nunca assumirmos a nossa própria verdade, para não sermos autênticos. E é uma aprendizagem que nós todos estamos a ter.